Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços, para com isso também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Uma ótima noite a você que nos acompanha aqui no perfil da CIP Escola de Negócios, no Instagram, no Facebook. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma OnLive. Esta primeira OnLive em um horário diferente, a partir das 7h30 da noite, portanto, até na última semana. Estávamos fazendo no finalzinho da tarde e agora essa mudança de horário para exatamente contemplar a você que de repente chegou do trabalho, que está um pouco mais tranquilo agora à noite. Esperamos que você tenha gostado dessa mudança, porque foi pensando em você que nos acompanha em todas essas OnLive. Hoje, mais um assunto interessante para debatermos aqui, porque a CIP Escola de Negócios tem essa intenção de levar conhecimento até você e neste momento diferente que estamos vivendo, este conhecimento online, portanto. Hoje o tema da nossa OnLive é: converta suas emoções e crie uma mente à prova de crise. Bem propício esse tema, aliás, para o momento em que estamos vivendo. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos Rubimar Spironello, que é mentor de negócios, neuropesquisador na área de negócios, criador do método Presença, autor do livro O Poder da Repetição e fundador da CRS Treinamentos. Rubimar, você que já é parceiro aqui da CIP Escola de Negócios, inclusive, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você, tudo bem? Olá, Lilian, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma honra e um privilégio estar podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e poder ajudar as pessoas, né? A gente vê que o que vai fazer diferença é a nossa união, né, em um propósito, uma necessidade que as pessoas estarem juntos, gerar confiança e poder gerar aí bons sentimentos. Que legal. E o que a gente mais precisa nesse momento são bons sentimentos, diga-se de passagem. Porque com tudo que a gente está vivendo, a gente tem oscilações de sentimento, de emoções, preocupação, depois a gente tem um pouco mais de esperança, se preocupa de novo. Enfim, é um misto de sensações que a gente está vivendo nesse momento tão complexo, né? Eu queria começar perguntando para você exatamente isso. Como estamos, na sua visão, e como nós deveríamos estar em termos de emoções neste momento de crise, na verdade de pandemia, mas a gente pode chamar de crise em vários aspectos, né? De acordo com a sua percepção, Rubimar. Olha só, muita boa pergunta. Antes de eu responder algumas perguntas, eu gostaria de pedir para o nosso pessoal que está nos assistindo para compartilhar essa live, compartilhar com as pessoas, manda ali, vai um aviãozinho ali embaixo, compartilha com elas. Vamos começar já com bons sentimentos agora, aqui nesse momento, compartilhando com eles, fala assim, olha, envia para as pessoas, fala, entra na live da Escola de Negócios da CIP, para que ela também possa ser beneficiada nesse momento. Eu sei que vai estar gravado, mas aqui você tem o privilégio de você fazer perguntas e eu talvez estar respondendo para você. Então, nada melhor do que algo assim, fresquinho, que você tenha essa condição de
de estar perguntando, tá interagindo Sim, com a gente. de interagir, exatamente. Fique à vontade, manda sua pergunta, que o pessoal já passa aqui pra gente, você que está acompanhando pelo Face ou pelo Insta, pode mandar sua pergunta, que a gente repassa para o Rubimar. É isso aí. E, assim, muito parabéns mesmo todo o pessoal da CIP, a diretoria, por esse projeto online, né? Dá até para dar uma confundida de online, né, com live. A intenção é essa, né? Criou um nome meio para juntar tudo aqui. Isso é para fazer um trocadilho com a mente, né? Dá uma trava meio que trava-língua. Exatamente. Legal. A pergunta é muito pertinente quando você falou assim, como nós devemos estar vivenciando nesse momento de crise, né? E qual a minha percepção em relação a isso? Veja só, é bem desafiador ter só falar assim, não, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza de todas as questões, eu tenho os sentimentos negativos, eles vão vir, porque vamos pensar assim que quando nós estamos no ambiente, o ambiente ele traz, ele ativa nossas percepções, né? E toda vez que a gente ativar a percepção, a gente gera um pensamento e nesse pensamento gera um gatilho para que eu haja alguma coisa que está lá atrás. Então, você entra num site, está falando sobre, talvez agora vai voltar a lockdown novamente. Aí entra no outro, Campinas, não sei, entrou. Aí, vamos falar aqui que aqui nós temos os comerciantes, temos os empresários, talvez alguns comerciários também. Mas o que acontece? A incerteza sempre, assim, nós, na realidade, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós prevenimos que talvez amanhã a gente vai trabalhar, levantar cedinho, tal, eu falo num momento regular, né? Num dia normal, né? Não nesse novo normal que nós estamos vivendo. Então a gente já previne, não, amanhã eu vou levantar cedo, tomar café, vou ir trabalhar, tal. A gente tem essa previsão, a gente não tem a certeza, na realidade. Fala assim, vou estar amanhã cedo no trabalho, certeza é impossível. Mas a gente tem essa previsão porque não tem essa insegurança. Mas o que acontece? Agora a gente vai para casa, não sabe se amanhã vai estar aberto, não sabe se a gente vai encontrar o vírus, não sabe se o vírus ele vem não pegar, se ele vem fazer o quê. Um fala que é de um jeito, outro fala de que é do outro jeito. Assim, se você não estiver cuidando da sua mente, a chance são é que começa a entrar em parafuso, começa a estimular a ação do nosso sistema nervoso, que é o quê? Fugir ou atacar, né? Fugir ou lutar. E essa hora fica assim, a pessoa briga até por causa de, se tiver uma garrafa de água ali, ela vai estar, porque ela está num momento muito forte de decisão. O estresse fica muito evidente, né? Potencializa o estresse que a gente já vivencia dia a dia. Exatamente. E aí o que acontece? Quando acontece isso, a pessoa está em alerta, está em estado de alerta. Tem até um vídeo que eu estou gravando agora, estou fazendo uma série de parte de neurociência, comportamento do Projeto Presença, vai estar no Instagram, depois no Facebook, enfim, nos canais. Mas aí eu faço uma comparação, imagina só que um veado vai para a selva, né? E aí ele sabe que vai ter os coiotes lá que vai atacar ele, né? Então, tem um momento que ele entra em estresse, porque ele vai ter que correr, porque é assim que funciona o nosso sistema. Quando a gente está estressado, a gente quer correr ou se defender. Ele sabe que vai ter isso, mas ele sabe que vai ter momentos que ele vai ter descanso também. Agora, imagina se está num momento de estresse de 24 horas, sempre alguma coisa pode acontecer. Porque depois sai de casa, aí chega aliás, nem sai de casa, né, na verdade. Está lá em casa, está fazendo lá, tem alguns que estão trabalhando, mas trabalha o dia inteiro com a máscara, né, aquela sensação de sufoco, aquela sensação e realmente de causa isso, porque a forma de respirar já não está mais igual como estava. E todo esse medo de fazer por causa de se contaminar, levar para casa. Então, assim, é bem desafiador se a pessoa não se cuida no corpo, na mente e principalmente na alma, que a gente vê que tem coisas que a gente não vai, principalmente no nosso espírito, porque vai ter coisas que a gente não vai conseguir prever, né? Não está mais no nosso alcance, né? Então... Não que a gente não saiba disso a todo momento, porque assim, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Só que nessa situação é tudo muito mais intenso, né, Rubimar? E aí a gente se lembra a todo momento de que a gente não pode fazer planejamento, de que a gente realmente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, isso tudo faz com que a gente fique bem mais tenso. E aí chega no final do dia, tá com o ombro todo dolorido, o corpo tá extremamente exausto e a mente, então, nem se fala, né?
o que acontece quando a pessoa está no estado de estresse, quando ela está nesse momento, ela não tem criatividade, porque quando a gente está ali no momento de estresse, por isso que já viu a pessoa falar assim, eu vou para a praia, vou descansar um pouco, e lá na praia a pessoa tem uma ideia, puxa, tive essa ideia. Aí o que a pessoa entende, qual que é o padrão que ela pega, né? O padrão assim, que quando eu vou para a praia, eu sou mais criativo, não é verdade? Aí ela vai dizer assim, ela quase não tem muito dinheiro para investir em outras coisas, mas ela vai investir na praia porque ela quer ter a criatividade. Mas o que aconteceu com ela? Na realidade, ela simplesmente estava em estado de relaxado, ou seja, vou falar um pouco tecnicamente, só para a gente ir mesclando, mas eu vou fazer de uma forma mais tranquila. Imagina, nós temos nervo simpático e parasimpático. O parasimpático é o que traz relaxamento, traz a tranquilidade. Então, lá naquela hora, ela já não está mais em estado de estresse, com cortisol alto, que ali, aquilo lá, todo o nosso sistema imunológico é parado naquela hora. Porque lembra lá do veado, da gazela, ali ela só quer sair correndo. Ela levanta de manhã, ela faz 2 perguntas para ela. O que eu vou comer e como eu faço para não ser comido? Essas 2 perguntas ele faz. E aí ele sai pensando nisso. Porque ele sabe que em algum momento ele vai encontrar ali o inimigo dele e em algum momento ele vai ter que comer. E, assim, o nosso estresse hoje, dia a dia, está mais ou menos assim. Você sai, você não sabe se vai voltar para casa contaminado, você não sabe se você toca, tem muitas pessoas que não estão descrendo. Então, esse momento é um momento assim, que há uma necessidade realmente de ter buscar uma saúde mental, né? Infelizmente, eu vejo assim que na nossa cultura não tem muito esse hábito, né, de meditar, de fazer mindfulness. Então, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas não tem esse estado de descansar a mente. E aí, quando isso acontece. Legal. E você diz nos seus treinamentos, inclusive, que a maior crise que pode ocorrer é a da mente das pessoas, dentro da mente das pessoas. Como trabalhar isso e, de fato, não deixar que a crise se instale na nossa mente? Porque é bem complicado, a gente sabe que ela existe. E aí você disse de momentos de estresse, do índice de cortisol alto, a gente sabe que faz mal para a saúde, que a mente controla nosso corpo, mas para aplicar é muito difícil, né? Tem um desafio, aí que é a questão. Porque quando a gente pensa assim comigo, ó, do ventre da minha mãe até os nossos 8 anos de idade, nós estamos trabalhando só ali em estado vamos dizer assim, de delta, alfa, uma vibração só preenchendo o HD nosso, tá bom? Sim. Aí o pessoal da TI, que eu lembrei deles, só preenche o nosso HD. Né? E aí eu tô aprendendo, eu tô em estado de aprendizado, aquela hora eu só tô aprendendo. Então, por isso até o processo de coaching com criança não funciona, por causa que eu vou fazer pergunta, ele tá adquirindo a informação. E naquela hora, então ele criou. Quando a menina tem a primeira menstruação ou a primeira ejaculação do menino, ele automaticamente liga o sistema e agora começa a rodar os 95% do programa instalado durante a infância e a gestação da mãe. Então, tudo que foi adquirido ali começa a trabalhar de forma automática. E desse 100% do nosso dia, 95% está no nosso inconsciente. Ou seja, aquilo que estava gravado lá atrás. Então, é uma luta quase que mais ou menos, nem sei se o Brasil e a Alemanha justificaria uma pontuação vamos pensar assim, mas são 95% contra 5% da minha consciência. Então, qual que é o maior desafio aqui, que você está até perguntando aqui, como não deixar isso acontecer? Isso vai vir, tá? Eu tenho, várias pessoas têm, o desafio ele vem, mas aí na hora que eu olho, e eu começo a identificar tudo que eu passei na minha infância, começo a entender um pouco mais sobre isso, eu começo a tratar isso, o que vai acontecer? Eu vou começar a estar menos vulnerável às reatividades disso. Sim. Seria mais ou menos assim, que uma pessoa fala alguma coisa, de repente você já... Nossa, não sei se você já viu assim, a pessoa está tudo bem, você fala alguma coisa para ela, parece que ela virou um bicho de uma hora para outra. Muda, né? Assim, com a palavra assim, será que endemoniou? Aí a pessoa vai ali, mas por que foi? Porque ali mentalmente foi ativado um gatilho nela que levou ela à infância. Por exemplo, quando a gente olha no corpo da pessoa, todo o processo de memorização do corpo, nós percebemos como a pessoa pensa. Ou seja, se eu olhar para o teu corpo, eu falo como você pensa. Ok? Não o que você está pensando agora.
Mas, assim, mais ou menos o que você está pensando agora. Nossa, e agora? Será, né? E aí, o que acontece? Nossa, que medo de conversar com o Rubimar, gente. É exatamente isso é isso que eu ia falar. Imagina só. As pessoas vão te encontrar na rua, não vão mais falar com você, Rubimar. Que medo que ele esteja me analisando, né? Tô brincando. Eu sou amigo. Aí o que Brincadeira. acontece? A pessoa, ela vai de repente agir. Nossa, porque ela lembrou talvez uma rejeição da infância, ela lembrou de uma situação de não ser reconhecida, né? Tem alguns sentimentos básicos que nós temos que faz parte do nosso sentimento. Sim, Um deles é ativou ser algum clique reconhecido. ali que remeteu a uma situação normalmente ruim que ela já viveu, né? Exatamente. Aí você fala assim, mas como que eu vou não deixar isso acontecer? Na realidade, o primeiro passo é a autoconsciência, né? Eu preciso, assim, se você está em casa, eu sugiro fortemente que você pegue um caderno, anote, até porque neurologicamente falando, você vai aprender muito mais e vai guardar isso. Eu sei que está gravado para você assistir milhões de vezes, mas anote, porque você cria um processo neural criativo, né? A gente fala assim, às vezes a pessoa vai assistir um treinamento e ele acha que vai só ficar ouvindo ali e não vai fazer nada. A gente fala, não, você vai participar, porque se você participa, quando você manda aqui uma pergunta, quando você interage conosco, você está aumentando a taxa de aprendizado seu em 85%. Você participa. Quando você só ouve é 15%. E daqui uma hora você vai ter ali 90% a menos desses valores, entendeu? Então, Que legal. participa. E aí você escreve, você está aqui, olha só, você mandou a pauta, eu coloquei aqui, escrevi todas as coisas. Para mim, assim, isso aqui é o meu dia a dia. Então, mas eu anotei, porque eu anotei, falei assim, esse ponto é importante estar falando com a Lilian. Esse ponto é importante estar falando com o pessoal aqui. Eu particularmente sou assim, se eu não anoto, para mim, eu fixo menos. Então, o que eu anotei, normalmente eu fixo mais. Mas é uma coisa que eu criei comigo, por exemplo. Nem tudo, claro, a gente vai anotar. Mas aqueles pontos principais, os tópicos ali que eu achei interessante numa conversa, numa palestra, uma aula, enfim. Funciona para mim, tem funcionado. Para você e para 99% Eu deveria nem também sabia que funcionar tinha esse igual. percentual, olha que legal. Tinha um japonês que quando eu meditava, ele falava assim, ó, pessoa inteligente anota, pessoa burra guarda na mente. Nossa, que pesado isso. É bem pesado, porque o pessoal acha assim, vou guardar tudo na mente. Agora imagina só. Não cabe, né? Não, mas cabe, você sabe quanto cabe, tem muita coisa. A questão é acessar aquilo de volta e driblar todos os outros pensamentos que você tem durante o dia. Ou guardar no lugar certo para usar quando precisar, é complicado. Então, como fazer isso aqui? Como não deixar? Eu preciso ter mais autoconsciência. O primeiro passo que eu falei, qual que é? A autoconsciência, né? Autoconhecimento, saber quem você é, saber quais são os seus medos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus desafios, aquilo que você não se dá bem. Eu preciso entender isso. O segundo passo é ter autorresponsabilidade. Seguinte, a crise está aí, ok? Não tem como ver. Tem a crise da saúde, tem a crise ali da questão financeira que vai bater, ela vai chegar uma hora, vai ficar cada vez, pode ser que melhore, tomara que tenha, porque a gente vê que tem algo bom nisso. O que é bem bom? Nós estamos vendo os empresários se movimentando e se unindo, coisa que não acontecia antes, né? A gente olhava, via os empresários cada um por si, aquela corrida louca, de um devora o outro, eles estão se reunindo. Eu vejo por causa que vários grandes CEOs, eu até participei de uma reunião entre várias pessoas aí de várias empresas, né? Eu já ia falar o nome aqui, mas não. E aí a gente viu que eles estão se movimentando para estar fazendo isso. Não, eu tenho aqui não sei quantos milhões, assim, eu falo assim, nossa, eu tenho mais não sei quantos milhões, vou pôr aqui milhões, bilhões, eu fico assim só olhando. Eu falei, legal, o pessoal está colocando dinheiro e está reinjetando esse dinheiro no mercado como forma de agradecer. Quais são os meus desafios? Né? Porque quando a pessoa não tem autoconsciência e autoconhecimento, ela fica meio sem noção. E ela vai fazendo coisa. Se der para mim pintar uma parede, eu já sei que eu não vou me sair bem. Eu nem quero aprender a fazer isso. Por quê? Porque eu não sou muito cuidadoso com os detalhes. Faz parte do meu perfil. Eu entendi que, tudo bem, eu sou bom numa coisa, eu vou ser bom naquilo. Agora, eu falo assim, não, eu pinto, faço qualquer coisa. Sabe aquela coisa assim? Eu venho de uma família de empresários na cidade. Né? Meus pais tiveram supermercado, hoje se tivesse aberto o supermercado ainda, teria mais ou menos 60 anos. Então, eu vivenciei o que os comerciantes, na pele, o que eles vivem no dia a dia. Né? Eu nasci no meio das gôndolas do supermercado, até os 18 anos de idade eu estava sendo gerente de uma das lojas do meu pai, depois com 20 anos eu fui ver em várias lojas. Então, eu entendo como que é a questão, né, de centralizar e fazer.
Então, mas se eu tenho que ter autoconsciência, o que eu realmente sou bom? Será que eu preciso de uma consultoria? Será que eu preciso de uma ajuda da CIP para fazer um curso que tem um monte de cursos da Escola de Negócios, né? Assim, parabenizando até a Escola de Negócios, tem vários cursos ali e por um valor, assim, sinceramente, muito barato pelo conteúdo que tem. E autoconsciência. Depois, a autorresponsabilidade que eu estava falando é assim, existe a crise, existe a financeira, existe o governo, existem todas essas coisas que estão acontecendo, mas nós não temos controle sobre o que está lá fora. Eu só tenho controle sobre 3 coisas, anotem aí. Meus pensamentos, meus sentimentos e meu foco. Tem só esses 3 coisas, só isso aí. O que passou disso, não adianta querer controlar, que vai só gastar energia. E quando eu falo gastar energia, eu falo energia mesmo, porque talvez você deve ter tomado um choquinho já no carro, e aquilo é energia, não é que o carro tinha energia. Você tinha energia, você descarregou essa energia ali. Então, você gasta energia. Se a gente tivesse... Eu fiz até uma brincadeira, né, Lina, que eu falei assim, se a gente tivesse 2 reloginhos, né, imagina aqui no peito, reloginho do lado de esquerdo, do lado do coração, o seu relógio, da sua energia, tá ok? E do outro lado, o relógio da energia que a gente gasta com a vida dos outros, cuidar da vida dos outros. Provavelmente muitos relógios, ou quase a maioria, tá ligado a cuidar da vida dos outros. Ele está gastando mais energia desse lado do que esse. Então, ia estar culpando mais pessoas do que eu. Eu nunca sou responsável, imagina, não tem nada. Então, autorresponsabilidade, assim, poxa, tá aqui o que eu posso fazer. Porque quando eu tenho autorresponsabilidade, vamos pensar assim, na crise, né, aquela hora, tô autorresponsabilidade, o que eu vou fazer aquela hora? Eu vou simplesmente pegar e falar assim, poxa, não vai ter jeito, eu vou ter que aceitar isso, né? Ainda aqui dentro, aqui no contexto, porque eu estou respondendo aquilo que você está falando aqui, tá bom? Claro. Teve clientes meus que nós ouvimos ali no começo de março, começo de fevereiro, né? Que começou essas coisas vindo, que estava começando a se alastrar. Eu falei assim para as pessoas assim, do TI, falei assim, olha, em várias empresas que eu trabalho, eu falei assim, peguem e já comecem a fazer, a conectar seu computador, sem saber. O pessoal do TI pegava lá e fazia todas as coisas ali, conectava todos os computadores, preparava o VPN do computador e todas essas coisas, porque vai precisar, né? Então, não ficou aquele negócio alastrado, tipo assim, agora não tem jeito, vamos cada um para casa. Né? Aquela correria, que cada um pega o computador, sai correndo embaixo do braço, vai para casa, com o telefone, e vai correndo, né? Você já conseguiu imaginar a imagem? Sai, vai, corre. Visualizei. Corre que o vírus vem vindo. E colocou aquilo lá embaixo e foi para casa. Não, você vai pegou lá e teve essa coisa. Então, assim, a autorresponsabilidade gera também a aceitação. Então, se eu não tenho controle no governo, eu não consigo mudar o governo, eu não consigo mudar como que está acontecendo lá, mas eu consigo tomar as minhas atitudes na minha empresa, nos meus negócios, no meu emprego, né, no meu preparo, na minha vida. Quem está mais despreparado está sofrendo mais. Eu falo financeiramente. A gente tem essa mania de pegar os problemas alheios para a gente, né? E os problemas externos também. Numa dessas, a gente está ali... permitindo que o ambiente externo, que já está todo conturbado, bagunce ainda mais o nosso interior, né? É mais ou menos isso que a gente está fazendo. É isso mesmo, bagunça bastante, porque daí, imagina só, quando nós estamos falando aqui de 95% do nosso pensamento é o nosso inconsciente. Então, se nós pensamos de 70 mil a 80, 90 mil pensamentos por dia, 90% dele é do dia anterior. Que interessante isso, 90%? 90% do dia anterior. Porque a mente era preguiçosa. Quer dizer, alguma ação que eu já fiz ontem, alguma coisa que eu falei e pensei ontem, alguma coisa que não deu certo ontem, ou que deu certo ontem e hoje eu estou pensando, poxa, ontem foi melhor. Mais ou menos isso. Você repete a decisão. Eu não vou, de repente eu vou comprar aqui. Você fala assim, não, eu vou comprar. Você já entra no automático, porque nós precisamos disso. Cada célula nossa, ela tem 1,5 volts. São bilhões de células. Imagina quanta energia nós temos dentro do nosso corpo. Nossa. A gente explode porque está ligado certo, né? Imagina como está ligado o computador aqui. Se ligar as duas fases, vai dar uma explosão. Então, está ligado certo e a gente está funcionando. Mas que tem hora que dá tilt, dá. Dá uma travada e tem que reiniciar. Por isso que eu falo assim que tem 2 maneiras. Você pode restart, né, reiniciar, ou você pode dar um reboot, que é zerar tudo e começar de novo. Começar do zero. Zerar a memória, tudo. A gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue ir melhorando isso. Né? Então,
eu tive autoconsciência, autorresponsabilidade, a minha vida são os meus resultados, interessa da empresa. Tem a crise, tá bom, mas pensa só, tem empresa que tinha 7 meses de lastro financeiro. Então ela não tá sofrendo tanto, ela está se posicionando. Né? Ela está posicionando, vendo o mercado, vendo as oportunidades. Tem empresa que tinha um planejamento já e ela sabia como estava. Então, nós estamos conversando ali mais nos bastidores aqui, a questão é que as nossas crenças, principalmente do Brasil, elas estão muito arregadas com a questão de ser perseverante, e é maravilhoso isso. Não tem nada, é assim, a coisa mais maravilhosa, não tem o brasileiro, ele assim, tipo, foi chutado embora, ele volta de novo. Faz isso aqui, ele volta de novo. Faz isso aqui, ele volta de novo. A gente tem isso no DNA, né? Tem um coração que perdoa, que é amigável na hora que está ali junto, mas nós nunca sofremos algumas crises, mas nunca sofremos nenhuma guerra. Tem muitas coisas na nossa história, nós nunca tivemos muito forte impacto emocional. Algumas pessoas tiveram, por exemplo, muitas pessoas, tem pessoas que se suicidaram, teve pessoas que abriram novas empresas, tem pessoas que compraram novas empresas, teve empresas que venderam, tem empresas que compraram, teve cenário para todo mundo, para todo lado. Então, quem estava mais preparado começou a nadar de forma mais tranquila. Quem não estava preparado, automaticamente, ele sofreu mais com isso, né? Então, como preparar? A pergunta é, como deixar a nossa mente para que isso não coa a nossa mente? Essas duas coisas aí, autoconsciência e autorresponsabilidade. E, por último, a coisa mais importante, trabalhe a sua mente. Porque aonde a sua mente vai, o seu corpo vai atrás. Mais ou menos uma rima, mas é isso. Porque a minha mente está ali, meu corpo vai fazer aquilo. Então, imagina só, sai amanhã no jornal, Piracicaba vai ficar fechado mais 20 dias. E nesses próximos 10 dias, não vai ter supermercado aberto. O que vai acontecer daqui 2 minutos? Vai lotar o supermercado. Vai gente a galera fazer o supermercado. E vai ter fazer gente estoque. E vai ter gente, aconteceu na época de gasolina, combustível, né? Sim. O que aconteceu? As Filas pessoas e filas. ficaram... Eu simplesmente falei assim, eu vou melhorar, customizar minha logística, mas dentro daquele período de 15, 20 dias que tivemos, praticamente eu economizei muito mais porque andei muito menos, né? E mantive o tanque, eu não precisei ficar aquela loucura de ficar ali fazendo. Então, porque gerou, a pessoa nem pensou, já gerou gatilho, a pessoa primeiro pensou, o pensamento qual foi? Sobrevivência. Eu não posso morrer. Desespero, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto mais importante é isso. Cuidar da autorresponsabilidade, autoconsciência, autorresponsabilidade e cuidar da mente, tá? Então, esse aí que é a maneira de trabalhar na mente. Você citou 3 questões: sentimentos, pensamentos e foco. Como é que a gente trabalha tudo isso para construir, então, um cenário favorável na nossa mente, ter uma percepção de realidade melhor, assim, para que a gente não se influencie pelas coisas negativas? Ótimo, muito boa pergunta mesmo. Essa aqui nem estava aqui, né? Legal. O que acontece? Nós somos... Imagina que nós somos um telefone, tá certo? Recebendo Wi-Fi e nós estamos o tempo todo. Não sei se você anda, às vezes vai andar de carro, você olhar no telefone, você vai ver que ali aparece Wi-Fi não sei de onde, Wi-Fi não sei o quê. Nós estamos recebendo todas essas ondas de Wi-Fi. Na nossa vida, nós somos iguais. Quando nós estamos falando ali do nosso cérebro, ele tem uma anteninha, e essa anteninha ele vai captar todas as percepções que nós temos. Desses 5% do que nós falamos ali, eles são conscientes. Então, eu consigo entender 4 a 6 pessoas, estímulos que estão acontecendo à minha volta. Som, barulho, ar-condicionado, mas o restante, além deles de ter uma capacidade infinita de recepção, ele tem uma capacidade infinita de memória. Ou seja, então, a percepção que eu tenho, de repente, dormindo, num som que tiver lá um pequeno barulho, eu consigo captar aquilo lá. O que eu quero dizer? Que nós conseguimos administrar o nosso contexto da percepção que nós temos. Eu tenho que ver notícias, tenho que estar por dentro, mas eu não preciso estar imerso nelas. Perfeito. Tá? Eu não posso estar imerso nelas, eu nem preciso, mas nem posso. Porque a nossa mente, ela é igual o computador, igual o telefone. Nós temos vias neurais. E quando nós entramos no estado de flow, de fluxo,
A gente, de repente, não percebe. Talvez você já entrou na internet e você falou assim, nossa, fiquei meia hora, não percebi. Nossa, fiquei 1 hora no Instagram, não acredito que eu fiquei tudo isso. É óbvio, porque que aconteceu o quê? Tudo isso foi criado, Deus é o criador. O homem simplesmente pega algo que está ali e fala assim, cara, só, quando Deus fez os animais, né? Nos últimos dias, fez os animais, depois fez o homem. Então, o animal servia como um carro para o homem, certo? Certo. Você anda de cavalo? Não. Não. Então, Não. antigamente andava de cavalo no mercado municipal. Pois é. Tinha um monte de cavalo charrete ali. As charretes. Charrete. Aí o que Henry Ford fez? Ele começou a fazer com o carro. Então, ele co-criou aquilo que já tinha criado. E aí, o que facilitando, né, a vida de quem precisava daquele meio de locomoção. Demorava 5 dias, chegava quase um dia para ir para São Paulo, de trem. Hoje você vai lá em 1h30. Tem gente que vai até 1 hora, e tudo bem, cada carro é um carro, não tem problema nenhum. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que os computadores, os telefones, têm o mesmo processo que acontece na nossa mente, por vias. Na hora que a gente entra em estado de flow, a gente conecta. Por isso que as crianças, quando você dá um telefone, um iPhone, que ela nasce, muitos pais estão fazendo isso, quando a criança nasce, de vez dela chorar, ela fala assim, querendo um iPhone. Daí o pai dá o iPhone para ela, seja bem-vindo ao mundo. Aí ela vai mexer, ela mexe melhor que muita gente. Por quê? Porque com certeza. A mente dela está limpa e a conexão dela é uma questão íntima dela. É uma questão que está no conhecido dela, de forma parecendo diferente, mas ela entende como funciona de forma inconsciente. Então, eu preciso analisar aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, os estímulos que vêm dos nossos 5 sensores, né? Aquilo que eu sinto. De repente, você sente o cheiro de... Imagina um bolo de chocolate agora, com uma cobertura de chocolate, acabou de sair do forno. Lembra desse cheirinho? Super. E aí, o que acontece? Você pega o bolo e não tá bom. Você fala assim, nossa, tá diferente do que eu tá diferente. Tava imaginando. Tá, porque ela não usou o melhor leite condensado, ela usou o mais barato. E aí, só que você teve a percepção daquele do melhor. Então, aí você desconheceu esse bolo. Então, as percepções, as pessoas, elas estão lá. Vai numa roda. Nossa, você viu que problema que deu agora? Tal presidente, não sei o que tem, blá, blá. E aí vai no outro. E aí as pessoas, elas falam o tempo inteiro de coisas ruins. Elas vivenciam coisas ruins. E quando ela chega em casa, para ela não se bastasse disso, na hora que deita na cama com a esposa ou sozinho, vai ver as últimas notícias ruins do dia. Aquela hora, o processo da nossa mente, o que está acontecendo com ela? Ela está simplesmente se preparando para dormir. Melatonina alta, o corpo está começando a entrar em estado de delta, que é aquela coisa assim, só simplesmente para limpar as coisas ruins que aconteceram no dia, que não aproveitam. Para entrar em repouso. Para como? Entrar em repouso, né? Um estado de repouso. Então, quando eu vou dormir, eu restauro e reformo todo o meu sistema de pensamento. Por isso que quando a pessoa dorme bem, principalmente agora, ela acorda cansada, ela acorda, parece que ela trabalhou a noite inteira. Ela trabalhou a noite inteira porque o corpo não parou. Porque ela foi ver televisão meia-noite, 1 hora da manhã vendo. Né? Então, nós estamos falando aqui, para você entender se você está chegando agora, como que eu posso estar mudando esses pensamentos e sentimentos. Porque existe mais ou menos que uma ordem. As percepções geram pensamentos, os pensamentos vão gerar gatilhos, vai gerar os sentimentos, e esses sentimentos vão gerar crenças em mim. E essas crenças vão gerar as ações, de uma forma de loop. Então, quanto mais as percepções que eu vou receber no meu ambiente, principalmente passivas, as pessoas estão num lugar, está lá ouvindo notícias ruins. Aí, Piracicaba, não sei o quê, aí a pessoa, o que acontece? A pessoa fala assim, nossa, eu vou sair pra rua, tem que tomar cuidado. Mas ela nem sabe porque ela estava com medo. Não sei se já aconteceu com você isso daí, mas ela não sabe que estava com medo. Por que eu estou com medo? Ela sai pra rua com medo, mas porque inconscientemente, nos 95% dela, tá lá gravado. Tem alguma coisa ali que às vezes ela nem sabe o porquê e o que é, né? Mas ela tá com uma sensação estranha. Exatamente, e aquela hora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar... O que isso tem a ver com... Eu vou falar agora, que eu acho que é importante quem está aqui na Escola de Negócios, o que tem a ver com o seu ambiente, você que é dono de restaurante, você que tem essas pessoas, que as pessoas estão ali. Você não eu ia te perguntar isso, era uma das minhas perguntas, inclusive, como é que as pessoas diminuem, né, ou trabalham os erros que elas cometem muitas vezes dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente está falando de proprietário, de colaborador, de departamentos específicos, né? Porque tem no dia a dia,
muitas vezes pode ser até involuntário, né? A gente não sabe como é que a gente está lidando ou provocando aquilo, mas está criando um ambiente, uma energia ruim. Olha que legal, além de a gente estar conectado pela internet, nós estamos conectados no pensamento, na mesma vibração. Eu falei, ó, eu brinquei que antes de começar, que a gente ia ter, claro, ou os dois, mas insights ou vários puxões de orelha, né? Que tinha muita coisa para a gente aprender nessa questão de emoções. Isso mesmo. E aí o que acontece, então, se eu estou sendo estimulado com isso, eu tenho que, às vezes eu já vi, às vezes a pessoa vai na padaria, vai no supermercado, tem alguns supermercados que eles colocam uma música bem gostosa, aquela se relaxa para fazer compra. Até você que é empreendedor, dono de negócios, fique atento. Como que a neurociência pode afetar nisso? Porque os nossos olhos são a primeira coisa que chega. Quando você chega no ambiente, a primeira coisa é o olho. O olho vai lá e vê, ok? É o primeiro sentido que nós temos. Então, você chega no ambiente, sabe aquela coisa que a pessoa fala assim, ó, não repara não a bagunça. Não sei se você já foi na casa de alguém. Não repara a bagunça. Várias vezes. O que aconteceu? Se uma das únicas coisas que eu posso controlar é meu foco, aonde essa pessoa colocou meu foco? Na bagunça, não teve jeito. Na bagunça. Eu vou prestar mais atenção na bagunça. Tá. Lembra que você falou do home office, que de repente a pessoa não quer fazer não quer fazer uma reunião com vídeo? Provavelmente está ali o foco, fala assim, mas não repara não a bagunça, atrás dele está a maior bagunça. Então, assim, uma pilha de roupa de passar. Pilha de roupa, e aí, já viu, né? Eu vou falar os detalhes aqui. Então, o empresário ele tem que entender isso. Vamos pensar assim, você já foi numa casa de fruta que tem aquela luz batendo bem em cima da fruta, aí tem outra luz. Não é só aquilo para deixar chique, para deixar bonito, mas na hora que tem essa variação de luz na retina ocular minha, me chama atenção. Tem luz, instiga, né? Instiga. Essa luz aqui é uma luz mais chapada, tá? Mas eu tenho outra luz que é mais suave. Então, essa luz, ela tem que ser uma luz que traga tranquilidade para o cliente, para ele fazer a compra, tranquilidade para os colaboradores que trabalham na empresa. Uma música que eu coloco, às vezes a pessoa coloca lá e deixa lá a TV no noticiário o dia inteiro. Imagina essa pessoa quando chega em casa, ela ouve o noticiário o dia inteiro, só coisas ruins. Ela mais ou menos que decorou. Porque duas coisas da forma nós aprendemos, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Na questão do vírus, na questão dessa pandemia, e é uma coisa que eu chamo muita atenção para isso, eu estava falando com um professor de neurociência nos Estados Unidos, ele estava falando sobre a questão de como funciona essa questão. O Dr. Lipton ele falou assim, olha, existe isso. Nos Estados Unidos, 2,5% das pessoas morrem todo ano por causa de resfriado, de flu, né, de resfriado, essas coisas assim. E a taxa não está muito variada. Mas o que aconteceu foi com um forte impacto emocional e repetidamente gerou crença. Quer ver como vai gerar essa crença? Porque a pessoa vai estar o quê? Ela está com a máscara no ambiente, ouvindo uma coisa horrível, tá certo? Ela está sendo sufocada pela respiração, que é horrível ficar. Então fica aquilo lá, o oxigênio. O oxigênio é o nosso maior combustível. Aliás, é a fonte, a base. Por isso que é importante o mindfulness, por isso que é importante a meditação. Muitas empresas, agora em São Paulo, nos Estados Unidos é muito comum, mas em São Paulo estão colocando a prática mindfulness, mesmo online. Depois, se você quiser, se der tempo, a gente pode de repente fazer um aqui. Mas eu acho que bem legal. Tá? Então, aí acontece isso. Então, no ambiente de trabalho, procure trazer um ambiente que traga paz, que traga sentidos para as pessoas, cheiro, audição, tudo isso. Uma pessoa quando projeta uma casa, um arquiteto, muitas vezes não sabem disso, mas já tem muitos arquitetos fazendo cursos e treinamentos de neurociência, essa área, porque conforme a luz do dia onde bate, é a sensação que a pessoa tem. Se a luz bate a luz da tarde no quarto, não é só porque vai ficar mais quente, mas porque de manhã nós somos animais, entre aspas, né? Tem gente que é mais animal que outro, mas assim, animais, entre aspas, que nós vivemos durante o dia, nós somos diurnos, não somos noturnos. Por isso que o pessoal hoje da medicina, ali, se tem um pessoal da medicina aqui, eles têm dificuldade porque troca de turno, essas coisas, nosso corpo não está habituado a isso, falo biologicamente. E aí o que acontece? Todo o sistema do corpo fica diferente. Então, quando bate a luz logo de manhã, isso faz com que a pessoa tenha um bom sentimento, ela acorda com a luz do sol, ela tem vários sentimentos bons logo pela manhã. E amanhã, o nosso ritual pela manhã é essencial. Tem pessoas, não sei se você conhece, ela pega já logo pela manhã, ela nem tá na cama, ela tá assim, ó. Tá vendo as mensagens que chegaram, tá vendo mensagem na cama, tá abrindo o Instagram e o Facebook.
mandando áudio. Não, você não prestou atenção, não sei o que tem. O corpo está começando a acordar, o sistema está começando a ver, e aquela hora já está no maior estresse. Como vai ser o dia dessa pessoa? Vai ser horrível. Então, o começo do meu dia determina quais os resultados que eu vou ter. As percepções que eu tenho, aquilo que eu faço depois das 10 horas da noite, porque é o processo de melatonina que está começando a crescer. O que eu faço nessa hora vai determinar. Então, assim, evita ver notícias ruins, procure canais que sejam mais confiantes, sabe, extremamente o essencial, porque as notícias vão vir. Querendo ou não, você está no meio das pessoas, as pessoas vão trazer alguma notícia para você. Então, foque naquilo que você quer. Se você tem o foco, direcione o seu foco para o que você quer. O que eu quero hoje? Como ter uma oportunidade mesmo em tempo de crise? Quais são as oportunidades? Nos Estados Unidos tem uma loja chamada Covid-19. Então, começaram a criar uma loja de Covid-19, porque sabe que está tendo isso aqui, e depois também vai ter isso, vai continuar, depois vai virar brincadeira, camiseta, dá para virar um monte de coisa, ideias, insights para as pessoas. Mas, se eu estou num momento de estresse na empresa, a gente vê, dentro da cultura organizacional, vê muitas pessoas, muito estresse, brigando com isso, brigando com aquilo, não entende que é importante eu treinar, acompanhar e cobrar. E aí, como que eu faço? Não fez, vem. Aí não sabe delegar, porque existe, você falou aqui, né? Existem várias ferramentas. Mas o fato é que, como eu saber se estou fazendo certo, é perguntar, será que eu estou fazendo aquilo que é melhor para mim? Sim. Então, os estímulos fora, na sua empresa, para o seu cliente, ou para o seu fornecedor, ou para o seu colaborador, ele tem que ser algo, não estou falando de ter pressão não, tá? Porque, na verdade, no processo de coaching tem muita pressão. Mas a pressão que nós fazemos é a pressão interna. Uma pressão de questionar e fazer pergunta para o cérebro. Sim. Se você pegar à noite, Lilian, e falar assim, poxa, eu tenho uma meta e eu quero essa meta aqui. Escrever 15 perguntas. Escreve 15 perguntas que você precisa fazer no seu negócio, no seu emprego. Escreve as perguntas baseadas numa meta que você tem, tá? Essa é uma dica, quem estava aqui no script, eu estou aqui, correndo aqui, mas eu espero que esteja sendo bom para você. Se tá sendo claro. Dá um joinha aqui, interage com a gente aqui para eu e ali não ficar meio que perdido. Será que o pessoal está gostando? Sim, para a gente saber se o pessoal está curtindo. Até estou com uma pergunta aqui, mas eu estou aguardando para o final, que é exatamente porque é uma pergunta interessante para a gente fechar aqui. Show de bola. E aquela hora, o que eu faço? Eu vou lá e meu cérebro faço as perguntas e meu cérebro vai responder para mim. Então, nós temos nossas perguntas dentro de nós, tá bom? Então, é esse aí o ponto aí que eu queria deixar aqui para vocês. Legal. E, inclusive, você citou algo interessante, que são os novos hábitos, né? Nesse processo de autoconsciência, de criar ou, de repente, instigar a nossa autorresponsabilidade, nessa visão macro que a gente tem que ter de nós mesmos, né? Tentar sair um pouco e olhar por cima, assim, o que eu estou fazendo certo, errado, eu estou piorando a minha situação mental nesse momento, ou estou contribuindo para ela. É a gente criar o hábito de criar novos hábitos que exatamente façam bem para nós, né, Rubimar? Total. Olha só, eu tenho uma frase que eu coloco em tudo que eu coloco, assim, ó, be simple, be present. Ok, vamos colocar em português para a gente colocar aqui. Tem pessoas que falam assim, ó, aquilo que você menos gosta é aquilo que precisa ser mais tratado. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, em inglês você tem, mas você fala hot dog, você fala as coisas. Então, assim, esse é o primeiro sinal do que eu preciso mudar hábito. Então, se eu não gosto de correr, porque precisa ser tratado isso. Se eu não gosto de me alimentar de forma correta, porque precisa ser tratado isso. Se eu não gosto de treinar no time, é porque você precisa ser tratado disso. Aquilo que você menos gosta é o que você mais precisa ser tratado. O seu corpo, ele é inteligente e ele está toda hora te dando uns sinais, igual você tem o tempo aqui na minha frente, tá? Toda hora dando sinal, tá faltando X segundos, tá faltando isso, tá faltando aquilo lá. Nosso corpo direciona isso para nós. Sim. Então, como eu fazer a questão em relação a isso? Como que eu posso modificar meu hábito? Lembra-se que hábito, ele começa no consciente. Fala comigo, Lina. Consciente. Consciente. E até se tornar inconsciente. E aí ele vira inconsciente. O hábito é um conjunto de ações que nós fazemos inconscientemente. Para a hora que você está escovando o dente, você precisa ver dente por dente ou você vai escovando o dente? É automático, né? Automático. Então, aí essa é a palavra, automático. Porque entrou o quê? Você imagina só que nosso cérebro é preguiçoso, o que ele quer colocar? Ele quer colocar no automático, não quer ficar pensando que a dentista falou lá,
primeiro dente, segundo dente, escova para a direita, escova para a esquerda. Até porque cansa, né? Ficar prestando atenção, cansa. A gente não aguenta. Ainda mais à noite, né? Que você tá com sono. Né? Às vezes escova assim o dente, tá caindo pasta no rosto, tá caindo tudo ali, escova, bala, sempre pronto, vai embora. Nem sei se escovou direito, mas escovou. Então, o hábito é isso. Então, se eu quero criar um hábito de ler livros, as pessoas falam assim, treinar, ler livro é muito difícil, dá sono. Já ouviu a pessoa falar isso? Sempre. Tem sono para ler. Porque você precisa adestrar a sua mente para fazer aquilo. Adestrar mesmo, é pegar assim, ficar lá na frente do livro, ficar ali. Opa, peraí, deixa eu abrir o olho. Não, eu vou conseguir. Coloca a luz e muda, senta, coloca um espinho, sei lá, faz qualquer coisa. Foco, né? Foco, e eu coloco meu foco ali. Então, eu coloquei meu foco, meus pensamentos começam a vir aquilo, porque não tem como a gente parar, acessar o pensamento. Quando a gente vai fazer mindfulness ou vai fazer uma meditação, eu não paro meus pensamentos, eu não zero meu pensamento, não tem como. A gente não tem essa questão, mas eu posso direcionar meus pensamentos. Então, a gente brinca assim que quando vem um pensamento ruim, a gente olha, fala, obrigado, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Por quê? Porque deixa o pensamento ir embora. Né? A gente está fazendo uma mindfulness, às vezes a pessoa tem uma empresa, a pessoa fica assim, você não sabe o que está acontecendo, você está dando um ataque cardíaco na pessoa, o que está acontecendo. Mas o que acontece é que ela está relutando ali porque ela quebra o olho, porque ela não está acostumada com aquilo, ela não vivenciou aquilo. E aí, aquela hora, o que acontece? Ela fica estranhando, mas na hora que ela aprende, ela começa a ter o hábito, não tem como se levantar de manhã, cedo, cedinho, e parar e ficar 2 minutos, 3 minutos, ouvindo, sentindo o coração e tendo esse movimento de gratidão. Porque quando nós estamos nesse estado, nós estamos em estado divino, aquilo que Deus deu para nós, que é alegria, paz, amor, né, regozijo, fraternidade, bondade. Agora, quando nós estamos em estado de animal mesmo, que é o estado de luta e fuga, nós estamos ali, raiva, briga, não sei o quê, e esses sentimentos vão invadir todo o contexto da empresa, com o cliente. A gente briga no treinamento de vendas, a pessoa está assim, brava aquele dia, nossa, não sei o que tem e tal, e aí chega o cliente e fala assim, como que ela vai mudar assim de uma hora para outra? Não tem como, né? Não tem como, sabe? Então, de verdade não tem como, ele pode encarnar um personagem ali, mas naturalmente não. A pessoa já recebeu aquilo, ela vai falar uma palavra que vai mexer lá com o gatilho da pessoa, e o colaborador, o vendedor vai brigar com a pessoa. Então, assim, vai ter essa brigar assim, no sentido que vai discutir. Então, é importante esse contexto, tá? Legal. Importante de abastecer a mente. Para caminhar para o final já, e aí eu deixei a pergunta propositalmente, o pessoal da CRS Coaching que mandou para a gente, se tem algum exercício prático, rapidinho, para que, embora você já tenha passado várias dicas aí, né, de anotar, de pensar, na hora de dormir, ter hábitos diferentes, exercício prático para ensinar para a gente a como manter a calma nos momentos de estresse. Show, ótimo. Primeira coisa que é a mais importante, fique quieto. Engole o estresse, mais ou menos isso. Não, engole não. Tem perfil que já engole isso. Por isso que a pessoa, pior, faz todo tipo de regime, e ela não consegue emagrecer. Por quê? Porque tá na mente dela. Entendeu? Ela faz ansiosa, né? Querendo comer, e aí não funciona. Foi lá com o doutor não sei quanto, tal, fez todos os negócios, assim, mas eu não emagreço. Por quê? Porque você tá retendo essas coisas dentro de você. Isso aí, você está retendo todos os seus sentimentos e vai engordar e não vai ter jeito mesmo. Então, ficar quieto é parar e perguntar. Deixa eu respirar 1 minuto. É uma técnica do doce. Vai numa doceria e olha para aquela vitrine maravilhosa, trufa de chocolate. Ai, meu Deus, você pegou meu ponto fraco agora. Para mim é difícil isso, hein? Aquela luz proposital, aquela mesa, aquele cheiro, aquela luz ambiente. Né? Eu não sei se está dando vontade de você estar em casa, mas eu estou fazendo proposital, tá bom? Você vai fazer uma carta de vendas. Você pegou no meu ponto fraco. O ponto buffet deu um joia. Depois a gente vai experimentar a trufa de vocês, viu? O que aconteceu? Eu paro 60 segundos e fico pensando, mas por que será que eu devo comer esse doce? Será que esse doce vai fazer bem? Eu começo a ficar quieto ali pensando para mim mentalmente. Se eu esperar 60 segundos, eu vou conseguir fazer com que eu tome a decisão mais certa. Porque as nossas decisões, quase 100% são dentro do nosso sistema límbico, ou seja, a nossa decisão é impulsiva, porque é aquele cérebro de impulsivo, o miolo, uma parte menor do nosso cérebro. Então, é impossível isso. Por isso que na venda, eu tenho que provocar o sistema límbico.
Porque se eu provocar isso num gatilho mental, eu vou trazer o cliente para o fechamento. Entendeu como que é a questão? Que a venda não é tão simples assim? Não, Mas do outro claro. lado, eu estou nervoso. Então, primeira coisa, respira fundo, fica quieto. Sabe, faz aqui, eu sei que não vai dar tempo, mas só para você ter o hábito. Mas, quer ver, vamos fazer assim, ó, tem um cronômetro aqui, vou colocar aqui 30 segundos. Vou colocar aqui uma música. Aqui, opa. E aí você simplesmente para. Deixa eu colocar aqui, coloquei o retorno meu aqui aberto. Pronto. Simplesmente a gente para e respira 30 segundos. 30 segundinhos, vamos lá. Quem está em casa também nos acompanhando, siga-nos. Tá ouvindo o som aí? Não, agora não. Do retorno não mais. Mas a música? Não, acho que a gente não consegue ouvir, tá bem baixinho. Ok. Então vamos lá. Fecha os olhos, inspira fundo. Inspira pelo nariz bem fundo. Solta o ar pelo nariz. Isso. E agora eu quero que você coloque o seu pensamento. Coloque a sua língua bem na ponta aqui do seu queixo, por dentro. Sinta a sua língua, a percepção dela, a forma dela. Agora estamos ouvindo a música. E o que acontece? Acontece que na hora que eu paro e consigo respirar um pouco, 1 minuto, 2 minutos, eu tenho vários podcasts curtos, mas, ok, não dá para fazer isso naquela hora. Mas eu tô nervoso, primeira coisa, eu tenho que me calar, porque se eu me calo, eu não vou falar besteira. Tem o rei Salomão, ele falou assim, olha, prudente é aquele que se cala e ouve mais. Então, é hora... Ah, mas eu não consigo, eu sei, treina, é a questão de treinar. É técnica, né? Nós não temos como a gente fazer algo sem treinar, precisamos treinar. Essa que é a dica. Porque não queira achar que, não, eu não consigo porque sou muito acelerado. Não existe isso. Todos nós temos uma aceleração, mas não foi treinado isso. Ninguém ensinou. Quer ver? Estica a mão assim, Mira. Isso, para frente, olha aqui. para mim. Isso, assim, olha para mim. Mostra o indicador. Indicador, Liliana. Indicador. Ai, meu Deus! Que loucura isso! O que aconteceu? Você Foi o que eu vi. Que eu mostrei. Olha! Então, ninguém me ensinou isso. Meu cérebro foi só Pegadinhas copiando liderança. Liderança copia o que as pessoas estão fazendo. É bem aquela história de você ler o nome de uma cor e estar escrito em outra cor, né? Embaralha o cérebro. Exatamente. Que loucura, gente. Nós aprendemos por cópia. Nós aprendemos por cópia. Então, assim, é importante que a gente esteja atento a isso. Treina até ser. A Amy Cuddy, uma das cientistas, falou assim, ó, treine até ser. Então, não se preocupa não, você errou, volta lá, inspira de novo. E o mais importante de tudo, Lina, para a gente finalizar, vulnerabilidade. Agora é a hora da gente ter aceitação. Olha, eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Compartilhar com as pessoas que você é responsável, que pode te ajudar em relação à sua necessidade, mas ser vulnerável. Poxa, eu não estou conseguindo fazer isso. E esse é o primeiro ponto, porque senão você vai ter uma energia, uma carga que a sua mente ela não vai suportar, e você não suporta, vai aumentar o estresse, nível de estresse alto, gera zero criatividade, e agora o que nós mais precisamos é criatividade. Então, esse é o ponto. Se você quer ouvir Mindfulness, tem lá no Spotify, no meu canal, tem um monte de Mindfulness, visualizações, para você trabalhar a mente, para você ouvir antes de dormir, para facilitar você dormir, porque é muito importante você descansar para que você tenha um dia maravilhoso. Fantástico. Nossa on-live de hoje, converta suas emoções e crie uma mente à prova de crise, com o Rubimar Spironello, mentor de negócios, neuropesquisador na área de negócios, criador do Método Presença, autor do livro Poder da Repetição e fundador da CRS Treinamentos. Rubimar, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Eu fiquei muito feliz também
mesmo, né, me atrapalhando aqui um pouco. Obrigada pela sua participação e disponibilidade aqui conosco. Uma ótima noite para você. Gratidão, obrigado pela oportunidade, uma ótima noite para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigado, Lilian, obrigado a toda a diretoria da CIP. Muito obrigada. Rubimar Spironello participando conosco dessa online, a primeira nesse horário diferente. Aqui esperamos que você tenha gostado. E a partir da próxima quarta-feira e assim nas próximas, também sempre às 7h30 da noite, para você acompanhar os temas, acompanhar toda a programação, é só você acessar Facebook ou Instagram da CIP Escola de Negócios. No da CIP Piracicaba também você obtém todas as informações de atividades, ações, de tudo que acontece aqui na CIP e também na CIP Escola de Negócios. As lives ficam disponíveis, a gente também coloca na programação aí dos nossos posts, mas você pode acessar youtube.com.br/CIP Piracicaba. Você também tem acesso a todas as lives que a gente está disponibilizando aqui para você. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Esperamos mais uma vez que você tenha gostado dessa live nesse horário diferente. Então, lembrando, a partir da próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, mais uma vez, uma ótima noite para você.